entrei em pânico! Sejam bem-vindos a mais um Quadrinhos! Lembrando, comente, curta, compartilha, notificação, balança o sininho aí, por favor! Ajuda nós, meu filho, a chegar em algum lugar! Coisa terrível tentando fazer essas vozes. Alguém ainda vai me processar por isso, com certeza. O diretor cão, o editor rei e a dupla de lê os comentários. E olha só, o Marco Aurélio Barbosa falou de um quadrinho de um autor legal. Eu acho que foi no segundo ou no terceiro vídeo, não tenho nem certeza agora. Mas ele comentou de um quadrinho, aliás, de um quadrinista chamado Guy... Bem, é sério, o cara é canadense, de Quebec, é francês, lê como tu quiser, vai. Coloca no Google que vai aparecer certinho, vai por mim. Tem uma das histórias mais incríveis e fantásticas. Então, antes de falar do Guy, cansou, né? Pois é, só para fixar mesmo. Vou falar da historinha de um detalhezinho legal. Existe uma ideia muito comum nos Estados Unidos que às vezes aparece no Brasil, que é a chamada biografia. A gente não dá nenhum nome para isso no quadrinho não, então é biografia mesmo. O que isso quer dizer? O cara conta a sua própria história. Então, ele conta a sua historinha. Tem ótimas historinhas e tem historinhas chatas que dói. Só que o problema é que o cara é muito divertido. E ele já fez algumas histórias, não apenas falando de si, mas falando para onde ele viajou. Ele começa lá nos anos 80 como editor de vídeo. Então, ele vai para alguns países do mundo para ensinar pessoas a fazerem vídeos ou a servir como editor ou algo do gênero de animações. É aí que nasce Pyongyang. Primeiro quadrinho de hoje do Sr. Guy é o Pyongyang, tá bom? E sim, eu vou falar de Guy porque eu não sou íntimo dele, eu não conheço ele, eu nunca vi ele na minha vida pessoalmente, mas eu não vou falar o segundo nome dele, esquece, então é só o Guy mesmo, tá de bom? Até demais. O Guy, o nome do homem é francês, eu não vou falar o nome dele não, entende como tu quiser entender aí, te vira. Pois bem, o senhor Guy foi chamado para fazer um trabalho em Shenzhen, China, área de Hong Kong, e lá vai ele fazer o trabalho. E para não ficar ocioso, para ter alguma coisa para fazer na vida, o que o homem faz? Ele começou a colocar no papel as suas aventuras e desventuras, o que acontecia, o que ele via de interessante, o que ele fazia de errado para aquela sociedade, o que aquela sociedade tinha de estranho para ele e aquilo que ele achava legal. Então ele passou um tempo trabalhando lá e nesse tempo ele fez o quê? Ele desenhou tudo isso e acabou publicando. Então a primeira aventura do Sr. Guy é em Shenzhen, Hong Kong. Pois bem, só que sabe como é que é a vida, né? Tem gente que precisa de dinheiro, tem gente que precisa pagar as contas. E quem precisa pagar as contas vai onde pedem. Ele volta para Quebec, passa um tempinho e vai para Pyongyang, Coreia do Norte. Ih, olha só que legal! Ou não. Cara, pensa num lugarzinho chato que dói, velho. Só pelo quadrinho, eu não quero ir pra lá não. Nem se me pagar, eu não vou. O Guy foi, mas eu nem rola. Ele começa a ver uma sociedade bem diferente do que ele está acostumado. Bem padrão, bem certinha. Não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. É uma coisa maravilhosamente chata. Só que sabe como é que é a vida, né? Viagem vem, viagem vai, nós aqui, nós acolá. O Guy resolve se casar. Amor, vamos passar a lua de mel aonde? Sei lá, Paris? Nova York? Não, a gente vai para qualquer lugarzinho aí perdido, no meio do nada. Na Ásia, por exemplo, já conheço aquela região mesmo. Muito bem, pessoas, pensa bem. Você iria? Você iria? Você iria? Eu não sei, mas tudo bem. Só um detalhezinho aqui. Pensa bem, você é uma pessoa que viaja muito. Sua esposa vai ser uma pessoa que fica em casa? De boa? Não. A esposa dele é uma das administradoras do Médicos Sem Fronteira. Animador, né? Ficar em casa? Defina o que é casa para esses dois. Então eles vão viajar o mundo, vão bater perna por aí. Então ele vai com a sua esposa fazer algumas viagens. Agora por quê? Ela viaja e ele, bem, como quadrinista, como editor, ele pode trabalhar a longa distância. Gente, o Guy foi um dos primeiros caras a fazer essa coisa de home office, trabalho longe de casa. Ou, aliás, trabalho em casa longe do trabalho. O Guy deveria explicar alguma coisa pra gente no Brasil. Ou melhor, pro mundo. Mas bem, e vamos para o terceiro quadrinho do Sr. Guy, Birmania. Isso é obra do diretor. Então, por favor, não briguem comigo, depois briguem com o diretor. Baby, tem que me amar! Ficou horrível. Você tem que me amar! Ficou melhor.
Sim, porque eles foram para Mianmar. E você sabe onde fica Mianmar? E não é Mianmar do Baby? Eu não sei não, velho. Descobri com um Guy que fica longe pra caramba. Fica lá na Ásia. Pra variar. Pyongyang, Shenzhen, Mianmar. Sacou, né? O cara só vive picando a mula para locais onde ninguém vai. Só que agora ele vai com a esposa dele. Ah, e detalhe. Além de ir com a esposa, ela teve um filho recentemente. Então, além de ir com a esposa, agora ele também tem que cuidar da criança. Quem cuida não é ela, quem cuida da criança é ele. Tá vendo o bando de macho aí que se acha o macho? 1, ele segue a mulher. 2, ele cuida da criança. 3, ele faz comida. 4, ele ainda trabalha. Afinal de contas, ele trabalha com quadrinhos, ele é editor e tudo mais, faz quadrinhos, então ele não precisa ficar preso num escritório chato como muitos de vocês. Ele vive por aí. Propósito, Mianmar, isso a gente descobre no Crônicas Birmanesas, tem uma coisinha legal chamada ditadura. Se você acha legal ditadura, dá uma olhadinha no quadrinho, talvez você entenda por que algumas pessoas são contra essa ideia chamada ditadura. Ah, e também tem uma pessoa importante em Mianmar, que ganhou o prêmio Nobel e que, por acaso, olha só, não vai nem sair de casa. Por quê? Por acaso eu falei ditadura? Troca! Falei de novo. Então, eles passam um bom tempo em Mianmar, passam um bom tempo com o trabalho dela, ele conhece a cidade, ele conhece figuras legais, ele nos apresenta esse momento da vida dele como pai, como marido e, principalmente, um turista dentro desta realidade, um tanto quanto claustrofóbica, diria alguns. Para outros é ótimo, mas isso é problema seu. Em 2011, o nosso querido Guy e sua esposa, e o querido aqui não é nenhuma outra conotação, é querido mesmo, que o cara é fantástico, ela é chamada para ir trabalhar em Jerusalém, Palestina. Bem, e lá vai ele, a esposa e a criança para a Palestina trabalhar com os Médicos Sem Fronteira e é outra experiência fantástica. Vale dizer que se você acha que você conhece Jerusalém só porque você já viu em algum programa televisivo por aí ou porque você já viu em alguma revista estranha por aí, tem coisas que eles não comentam. Algumas datas religiosas, por exemplo, diferem. Se tiver algum islâmico muçulmano vendo o nosso vídeo, por favor, me desculpa se eu errei. Eu espero não errar, mas vamos lá. O Islã tem 5 regras. Das 5 regras, vamos às mais conhecidas, que a primeira é ter Alá como seu único Deus e o profeta Muhammad como seu último profeta. Lembrando que Jesus Cristo é visto como profeta, Moisés é visto como profeta, só que Muhammad é o último profeta enviado por Deus. E Alá, vale lembrar que Alá é Deus. Tem uma banda que eu gosto pra caramba, chamada Orphaned Land, em que a capa deles é Always One, do disco Always One, são os 3 símbolos, a cruz cristã, a meia-lua islâmica e a estrela de Davi, que eu sei que vai aparecer agora para você essa imagem legal. Então, primeira regra, vale lembrar, ter Alá como seu único Deus e Muhammad como o último profeta. Segunda regra é uma das mais famosas. Pode parecer estranho, mas sim, essa é uma das mais famosas, que é a famosa viagem para Meca. Todo Islã tem que ir uma única vez na vida, ao menos, a Meca. Tem até uma peregrinação, mó fera, mó legal. As pessoas vão caminhando. Terceira, e uma das que quase não se comenta muito, a pessoa tem que doar para os necessitados conforme a sua condição financeira. Então, a pessoa vai doar aos necessitados conforme é a sua condição. O que eu tenho, eu dou. Tem um vídeo do My News, que vai deixar o card aqui, em que o Garrone fala muito bem disso, que quando ele foi, se eu não me engano, numa dessas cidades, que agora não vou lembrar qual foi o país que ele foi, ele disse que tinha um cesto em frente à mesquita, onde as pessoas colocavam um dinheiro para a doação e alguém ia lá e pegava aquilo que precisava. Não passa pela mesquita, né? Vai direto para quem precisa, é doar nesse sentido. O quarto, que é um dos mais legais, que eu considero fantástico. A propósito, você reza para o seu Deus? Quantas vezes você reza para o seu Deus? 1, 2, 3? Você reza de vez em quando? Você simplesmente baixa a cabeça e reza? Pois é, no Islã não é bem assim não, irmão. Se você nunca viu, eles realmente têm um rito bem diferente para rezar e se reza 5 vezes ao dia, com o rosto virado para Meca. Então, a maioria dos islâmicos tem uma noção de direcionamento geográfico para saber onde fica Meca. Facilita muito na hora que ele vai rezar. Então, vamos à quinta. E agora que entra o Guy. Afinal de contas, Ramadã, 30 dias de jejum. Durante esses 30 dias, a pessoa, durante o dia, se eu não estou enganado, ela se alimenta de água,
ou algo leve, e à noite ela pode fazer uma alimentação um pouco mais considerada, mas nada pesada. Se você pensou na churrascada, na feijoada, na buchada, esquece, nada a ver. São 30 dias em Ramadã. E o Kai coloca isso no quadrinho que algumas lojas não abrem. Então, na hora que eles tinham que fazer umas compras, por exemplo, eles tinham que saber, peraí, a gente está em qual época? Feriado católico, feriado judaico, israelita, feriado muçulmano, islâmico. Então, você tem que saber disso para você saber em qual loja você vai se encaminhar. Então, fica aí essas dicas e o Guy vai nos explicando essas coisas legais, né, sobre essas condições que a gente vai ter dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Cansou? Não, Guy. Ele realmente foi em vários lugares. E para quem não sabe, o berço das grandes religiões está exatamente ali. Quando a gente fala de religião, só outro detalhezinho que talvez você não saiba. Eu sou católico. Na verdade, você faz parte de uma das religiões. Católico ou protestante, vocês fazem parte do quê? De uma única trindade, que é a cristã. Se você ouvir uma pessoa falar, eu sou espírita cristão, então ele é o quê? Ele segue a Jesus Cristo, as regras da Bíblia e tudo mais. Alguns nem tanto, né? Mas, sei lá. Segunda é o judeu, o israelita. Ele é uma religião também. Então, vale dizer que o israelita ele é a base das outras duas. E a terceira, que é a mais nova, é o muçulmano. Ok? Então, quando você fala de religião, você está dentro dessas três. E todas as três têm pontos importantes em Jerusalém. E tudo isso você aprende com Guy. Quadrinho também é um pouquinho, por incrível que pareça, de conhecimento. Por favor, curta, comente, compartilha, assina o sininho, inscreva-se no canal e se você tiver alguma boa ideia, sugere aí, nós lê esse treco. Hoje foi por causa de você. Valeu!